Olá pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor Arineu. Vamos dar início a uma série de vídeos onde nós iremos falar sobre funções. E nessa primeira aula, nós iremos dar as noções iniciais sobre funções. Antes da gente iniciar, gostaria de pedir o apoio de vocês, se inscrevendo no nosso canal, acionando o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo novo que a gente lançar no canal, ok? Então, vamos lá. A ideia de função. Muitas vezes nos deparamos com situações cotidianas em que duas grandezas estão associadas por meio de uma relação de dependência. É comum dizermos que uma é dada em função da outra, ok? Vamos dar exemplos aqui. Em uma corrida de táxi, nós podemos dizer que o valor da corrida depende da distância percorrida. Outro exemplo, em um restaurante que serve comida por quilo, o valor da conta depende da quantidade em quilogramas da comida consumida. O valor da conta de energia elétrica depende da quantidade de energia consumida. Então, essas são algumas das aplicações que nós podemos relacionar duas grandezas, ok? Isso aí nos dá uma ideia do que seja uma função. Mas vamos dar continuidade aqui. Variável dependente e variável independente. Como foi dito nos exemplos anteriores, nós temos uma relação entre duas grandezas, onde uma depende da outra, ok? Então, no caso, de uma maneira geral, os valores que essas grandezas podem assumir são representados genericamente por variáveis. E essas variáveis se classificam em variáveis dependentes e variáveis independentes. Nos três exemplos ali, nós temos o seguinte: no caso do táxi, a distância percorrida pelo táxi é a variável independente e o valor pago pela corrida é a variável dependente, ou seja, o valor pago depende da distância percorrida. No segundo exemplo, a quantidade de comida consumida é uma variável independente, enquanto o valor pago pela refeição é a variável dependente. Então, nós podemos dizer que o valor pago pela refeição depende da quantidade de comida consumida. E no terceiro exemplo, a quantidade de energia elétrica consumida é uma variável independente. Já o valor da fatura de energia elétrica é a variável dependente, ou seja, o valor da fatura depende da quantidade de energia consumida, ok? Então, nós podemos notar que as situações apresentadas possuem duas características em comum. Quais são essas duas características? A primeira característica é que todos os valores que podem ser assumidos pela variável independente são associados a valores da variável dependente. Ou seja, no caso do táxi, qualquer distância que você percorrer vai gerar um valor para aquela corrida, ok? Qualquer quantidade de comida que você consumir vai gerar um valor na conta do restaurante. Qualquer quantidade de energia que você consumir vai gerar um valor na conta de energia. Então, essa é a primeira característica. Segunda característica, cada valor atribuído à variável independente está associado a um único valor da variável dependente. O que é que significa isso? Se você percorrer uma distância X específica, ela vai gerar um único valor na corrida do táxi. Se você consumir uma quantidade X específica de alimento, ela vai gerar um único valor na conta do restaurante. Se você consumir uma quantidade X de energia, ela vai gerar um único valor na conta de energia. Então, cada valor da variável independente está associado a um único valor da variável dependente, ok? Se a relação entre as grandezas possui essas duas características que nós acabamos de falar, nós dizemos que se trata de uma função. Então, nós dizemos que o valor pago por uma corrida de táxi é dado em função da distância percorrida, o valor a ser pago em um restaurante por quilo é dado em função da quantidade de comida consumida e o valor de uma fatura de energia elétrica é dado em função
da quantidade de energia elétrica consumida. Ou seja, se a relação entre as duas grandezas atende a essas duas características, nós podemos dizer que elas representam uma função uma da outra. Ok? Lei de formação de uma função. Geralmente, nós podemos associar essas duas grandezas por meio de uma fórmula que permite que a gente calcule a variável dependente em função do valor da variável independente. Vamos dar um exemplo aqui. Para determinar a área A de um quadrado, nós multiplicamos a medida do seu lado L por ela mesma, elevando ao quadrado. Assim, nós podemos dizer que A, que é a área, é igual a L ao quadrado, ou seja, a medida do lado ao quadrado. Ok? Vejamos algumas medidas do lado de um quadrado e sua área correspondente. Então, nós temos aí a medida L do lado, né, em unidade de comprimento, e a medida A da área em unidade de área, evidentemente. Então, por exemplo, um quadrado de lado 1 tem área igual a 1, porque 1 ao quadrado é igual a 1. Um quadrado de lado 2 tem área igual a 4, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Um quadrado de lado 3 tem área igual a 9, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Um quadrado de lado 10 tem área igual a 100, que 10 ao quadrado é igual a 100. Um quadrado de lado 50 vai ter área igual a 2.500, porque 50 ao quadrado dá 2.500. Um quadrado de lado 100 vai ter área igual a 10.000, porque 100 ao quadrado é igual a 10.000. Então, nós dizemos que A igual a L ao quadrado é a lei de formação da função que relaciona a área do quadrado à medida do seu lado. Ou seja, as funções, geralmente, vão possuir uma fórmula que nós chamamos de lei de formação, que permite que a gente calcule o valor da variável dependente em função da variável independente. Ok? Diagrama de flechas. Uma maneira de nós representarmos uma relação entre duas grandezas é usando um diagrama que nós chamamos de diagrama de flechas. Vamos pegar o exemplo anterior para a gente utilizar aqui essa representação. Então, no caso aqui, vamos pegar os valores dos lados e associar a um conjunto que nós vamos chamar aqui de conjunto A. Então, nós temos aqui as medidas do lado, 1, 2, 3, 10, 50 e 100. Aqui no conjunto B, nós vamos ter aqui alguns valores que podem ser as áreas do quadrado. E essa setinha, ela vai relacionar o lado com a área. Então, o lado 1, ele está associado à área igual a 1, que 1 ao quadrado é igual a 1. O lado igual a 2 vai estar associado a uma área igual a 4, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Um lado igual a 3 vai estar associado a uma área igual a 9, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Um lado igual a 10 vai estar associado a uma área igual a 100, que 10 ao quadrado é igual a 100. Um lado, melhor dizendo, 50, vai estar associado a uma área de 2.500, porque 50 ao quadrado é 2.500. E um lado de medida 100 vai estar associado a uma área de medida 10.000, porque 100 ao quadrado é igual a 10.000. Então, nós podemos ter algumas conclusões aí. No conjunto A, nós temos os valores assumidos pelo lado do quadrado. No conjunto B, nós temos os valores assumidos pela área do quadrado, ok? E a seta azul, ela vai representar a relação entre o lado e a área. Observe que todo elemento de A, ele pertence à relação, ou seja, o conjunto A, todos os seus elementos ali, eles pertencem a essa relação, e cada um deles possui apenas uma seta partindo deles, ok? Então, veja que de cada elemento do conjunto A parte apenas uma seta. Então, atende aquelas duas características que nós vimos anteriormente. Ok, pessoal? Então, agora nós podemos definir a função usando uma linguagem matemática e utilizando os conjuntos. Então, qual seria a nossa definição para a função? Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função de A em B é uma relação que associa cada elemento x de A
a um único elemento y de B. Então, veja, nós temos aí, nessa definição, aquelas duas características, ou seja, cada elemento de A vai pertencer a essa relação e ele vai estar associado a um único elemento de B. O elemento de A nós vamos chamar de X e o elemento de B nós vamos chamar de Y, ok? Então, nós podemos usar a seguinte notação para indicar uma função de A em B. Nós vamos usar essa notação aqui, onde eu vou dizer f, né, de A em B, ou de A para B. É uma função que vai relacionar dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Tranquilo? A função f, ela vai transformar o x de A em y de B, ou seja, cada elemento de A vai virar um determinado elemento de B, por meio de uma fórmula que nós podemos descobrir. Então, no caso aí, nós dizemos que y é igual a f de x, ou seja, a função ela vai pegar o x e vai transformar em y. No caso, a gente vai ler isso aqui como f de A em B, ou y igual a f de x, né? No caso aqui. Tranquilo? Continuando. Vamos dar aqui alguns exemplos onde nós iremos definir se a relação ela é ou não é uma função. Por exemplo, na relação R1, eu tenho dois conjuntos, conjunto A, de elementos 1, 4 e 7, conjunto B, de elementos 0, 3, 12, 15, 21 e 24. E a relação entre eles é y igual a 3x, ou seja, eu vou pegar o elemento do conjunto A, x, multiplicar por 3 para obter o y. Lembrando que o x pertence ao A e o y pertence ao B. Então, vamos pegar aqui os valores de A e usar essa relação aqui. Então, nós vamos obter aqui a seguinte tabela. Como eu tenho os valores 1, 4 e 7 para o x, vou calcular agora o valor de y. Então, 3 vezes x, né? Então, eu vou ter aqui 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 4 dá 12, e 3 vezes 7 dá 21. Então, o 1 tem que se relacionar com 3, o 4 tem que se relacionar com 12 e o 7 tem que se relacionar com 21. Vamos ao diagrama de flechas. Eu tenho aqui o conjunto A com seus elementos 1, 4 e 7 e o conjunto B com seus elementos 0, 3, 12, 15, 21 e 24. Então, vamos lá. O 1 tem que ser relacionado com o 3, o 4 tem que ser relacionado com o 12 e o 7 relacionado com o 21. Agora, olhando para esse diagrama, será que essa relação ela é uma função? Vamos ver. Todos os elementos de A pertencem a essa relação? Sim, né? E cada elemento está associado a apenas um do outro conjunto? Também sim. Então, nós podemos ter essas conclusões, que todos os elementos de A estão associados a elementos de B, e cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Logo, a nossa conclusão é que é uma função. Tranquilo? Vamos para um outro exemplo. A nossa relação R2, que vai associar o conjunto C e o conjunto D. O conjunto C de elementos menos 2, 0, 2 e 5. E o conjunto D de elementos 0, 2, 5, 10 e 20. E a relação que há entre esses dois conjuntos é que o y deve ser igual ao x. Lembrando que o x pertence ao C e o y pertence ao D. Então, vamos para a nossa tabela. Como o y deve ser igual ao x, então os valores de x são menos 2, 0, 2 e 5. Então, o y também tem que ser menos 2, 0, 2 e 5. Vamos para o diagrama de flechas. O menos 2, ele tem que ser associado com menos 2. Só que no conjunto D não tem nenhum elemento menos 2. Então, o nosso menos 2 aqui não pertence a essa relação. O 0 está associado com 0. Tranquilo, deu a setinha aqui. O 2 tem que estar associado com 2 e o 5 associado com 5. Agora vamos às nossas conclusões. Essa relação, ela representa uma função? Ela não atende à primeira característica, né? A primeira característica diz que todos os elementos do conjunto A, no caso aqui é o conjunto C, tem que pertencer à relação. A gente observa que tem um elemento aqui que não pertence. Então, de cara, nós já descartamos que essa relação não é uma função. Então, vamos às observações, né?
podemos notar que existe um elemento de C que não está associado a nenhum elemento de D, que é exatamente esse menos 2, e cada elemento de C está associado a um único elemento de D. Ele atende à segunda característica, ele só não atende à primeira. Como para ser uma função tem que atender às duas, a nossa conclusão é que essa relação aí não é uma função, ok? Vamos para mais uma relação. Eu tenho aqui a relação R3, que associa o conjunto E de elementos -3, -1, 1 e 3, e o conjunto F de elementos 1, 3, 6 e 9. E a relação que há entre eles é que y é igual a x ao quadrado. Ou seja, para a gente obter o y, a gente deve elevar o x ao quadrado. O x, obviamente, pertence ao conjunto E e o y pertence ao conjunto F. Vamos à nossa tabela. Então, o -3, ele vai ser associado com quem? -3 ao quadrado é 9. Então, -3 tem que estar associado ao 9. -1 ao quadrado é 1, então o -1 tem que estar associado com 1. O 1 ao quadrado é 1, então o 1 tem que estar associado com 1. E o 3 ao quadrado dá 9, então o 3 tem que estar associado com o 9. Vamos para o nosso diagrama de flechas. Eu tenho aqui o conjunto F com seus elementos -3, -1, 1 e 3, e o conjunto F com seus elementos 1, 3, 6 e 9. Então o -3 tem que estar associado com 9, o -1 tem que estar associado com 1, o 1 tem que estar associado com 1 também, e o 3 tem que estar associado com 9. Quais são as nossas conclusões em relação a esta relação? Ela é ou não é uma função? Todos os elementos do conjunto E pertencem a essa relação? Sim, né? Todos os elementos estão nessa relação. E cada elemento está associado com um único elemento do outro conjunto? Sim, né? O -3 está associado apenas com 1, o -1 está associado apenas com 1, o 1 também está associado apenas com 1, e o 3 está associado apenas com 1. Na prática, né, parte apenas uma seta de cada um elemento desse conjunto E. Então, aqui nós podemos ver que todos os elementos de E estão associados a elementos de F, e cada elemento de E está associado a um único elemento de F. Qual é a nossa conclusão, então? Como ele atendeu às duas características, é uma função. Tranquilo? E mais um exemplo, nós temos aí a relação R4, que vai associar os elementos do conjunto G com o conjunto H. Conjunto G de elementos 16 e 81, conjunto H de elementos -3, -2, 2 e 3. E a relação que tem entre eles é que y é igual a mais ou menos a raiz quarta de x, com o x pertencente ao conjunto G e o y pertencente ao conjunto H. Então, vamos para a nossa tabela. O 16 e o 81. Ora, para nós obtermos o y, nós devemos extrair a raiz quarta do x. No caso aí, mais ou menos a raiz quarta. Então, nós temos a raiz, o valor positivo e o valor negativo. Ok? Então, mais ou menos a raiz quarta de 16. Quem é a raiz quarta de 16? É 2. Então, como é mais ou menos, eu tenho o -2 ou o 2. Eu tenho dois possíveis valores para o y. No caso do 81, a raiz quarta de 81 é 3. Como eu quero aqui mais ou menos a raiz quarta, então eu vou ter aqui -3 ou 3. Então, esses dois valores aqui são possíveis para y. Vamos representar aqui no nosso diagrama de flechas. Então, eu tenho o 16 aqui, ele está associado com o -2 e com o 2, e o 81 está associado com o 3 e com o -3. Agora vamos à nossa conclusão. Será que nós temos aí uma função? Vamos lá. A primeira característica, todos os elementos do conjunto G estão nessa relação? Sim, né? Tanto o 16 quanto o 81 estão nessa relação. Agora vamos para a segunda característica. Cada elemento do conjunto G está associado a apenas um elemento do conjunto H? Não, né? Você observa que partem duas setas aqui do 16 e partem duas setas aqui do 81, o que não caracteriza como função. Então, nós podemos observar que todos os elementos de A estão associados a elementos de H, então a primeira característica ela é atendida, mas
os elementos de G estão associados a mais de um elemento de H, ou seja, não atende à segunda característica. Sendo assim, essa relação aí não é uma função. Ok, pessoal? Então, com esses exemplos, a gente aprende a como verificar se uma relação ela é ou não é uma função. Ela tem que atender duas características. A primeira característica é que todos os elementos do conjunto da esquerda, né, o conjunto de partida, tem que estar na relação e só pode ter um único elemento associado a ele no outro conjunto. Tranquilo, pessoal? Com isso, a gente chega ao final dessa aula, onde nós falamos sobre alguns conceitos iniciais de função. Na próxima aula, nós iremos falar sobre domínio, contradomínio e conjunto imagem de uma função. Agradeço a todos a atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.